Boa noite. Vamos então dar início à atividade de encerramento da 18ª jornada do EBEP Rio, que será a conferência luxuosa do Joel Birman, que é psicanalista, membro do EBEP. E antes de passar a palavra para o Joel, eu gostaria de dizer, a Leila já disse, mas eu vou reforçar, que tão logo a gente termine, todos estão convidados para o coquetel de encerramento que será realizado aqui no primeiro andar. Mas gostaria também de agradecer ao ProSaber, que nos acolheu aqui para essa jornada, especialmente a Maria Cecília Almeida e Silva, que é a pró-reitora. Ok? Mas também, em nome do Conselho Deliberativo do EBEP, agradecer à comissão que organizou essa jornada, que trabalhou duramente para que ela fosse possível. E ainda na esteira desses agradecimentos, de maneira especial, à equipe nossa de apoio, a Cláudia, a Antônia e o Roberto, que tornaram isso possível. Obrigado. Então, com isso, eu passo a palavra para o Joel. Bem, alô, alô, tá chegando o som aí? Não? Bem, melhorou? Não? Bem, então boa noite a todos, já está à noite, né? Não está mais à tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos organizadores dessa jornada de terem me convidado mais uma vez para proferir essa conferência de encerramento dessa 18ª jornada do EBEP Rio, que tem como tema Arquiteturas da Destruição, que é uma questão, como já foi dito e redito aqui múltiplas vezes, um tema muito atual, né? E esse tema, Arquiteturas da Destruição, é uma retomada do título de um filme do Peter Cohen, dos anos 80, sobre o nazismo, né? Intitulado exatamente Arquitetura da Destruição. E onde, nesse filme, o Peter Cohen, entre outras coisas, mostrava não apenas que havia no nazismo um projeto estético, e um projeto estético que supunha uma destruição da vida para a criação de uma nova vida baseada no ideário ariano, né? E isso era um projeto estético de organização da vida e, ao mesmo tempo, um projeto de reorganização social, né? Que se iniciaria pela transformação da cidade de Berlim na capital do mundo, né? A cidade luz, né? Como se dizia no projeto do arquiteto Speer, do Hitler, que ia realizar esse projeto. Então, e esse projeto luz, só para fazer uma pequena evocação brasileira, ele foi repetido como projeto, abortado, mas como projeto, pela Prefeitura e pelo Estado de São Paulo em 2017, quando o prefeito Dória tentou destruir a Cracolândia, em nome do projeto Cidade Luz, que foi a retomada desse projeto nazista dos anos 30. Então, esse tema é um tema de bastante atualidade. Então, nessa perspectiva das arquiteturas da destruição, que eu vou tentar propor para vocês como questão, como tema, a psicanálise e a questão da governabilidade. Governabilidade. Então, esse é o nosso tema, né? Para puxar esse tema, eu queria fazer um preâmbulo inicial, que eu vou retomar no final dessa apresentação, sobre as novas transformações no campo político e social contemporâneo, onde, de uma certa maneira, nós assistimos a uma reorganização de toda a cartografia política contemporânea, né? Onde
aconteceram uma série de movimentos que conduziram, né, à ocupação do poder, ou mesmo à expansão, quando esse poder não é tomado, pelos grupos políticos da extrema-direita, escala planetária, né? Esse processo é um processo inesperado, isso também já foi dito aqui, na medida em que nós acreditávamos que a expansão, seja do campo social-democrata, seja do campo das esquerdas, que criou uma certa cartografia do mundo até então, não seria desarticulado com essa velocidade em que esses processos aconteceram, né? Então, há alguma coisa de inesperado, no sentido de que tomou todo mundo de surpresa, né? Inclusive no que tange ao Brasil, com a eleição do Bolsonaro no ano passado. Então, se a gente for ver essa cartografia, né, ela se inicia, de uma certa maneira, na Europa Central e Oriental, onde partidos de extrema-direita, em decorrência de processos eleitorais, tomaram o poder na Polônia, na Hungria, na República Tcheca, na Áustria, enquanto que no mundo da Europa Ocidental ocuparam o poder na Itália, né, também por processos eleitorais, assim como na Escandinávia, na Suécia e na Dinamarca. Em outros países da Europa Ocidental, mesmo que esse projeto de poder não tenha ocupado a direção do Estado, esse processo cresceu bastante na França, na Alemanha, na Holanda, na Espanha, se bem que as forças de centro ou de centro-esquerda continuam ocupando o poder desses estados, né? Então, a primeira pergunta que se coloca é o que existe de comum, né? O que existe como uma possibilidade de interpretação ou de explicação dessa remodelação, dessa cartografia política e institucional, quer dizer, qual é o seu foco, qual é o seu objeto, né? Acho que a primeira resposta em relação a isso, eu acho que a gente tem que buscar na grande mobilização que se deu em escala internacional dos refugiados. Refugiados advindos da Ásia, da África, do Oriente Médio, da América Latina, né? Então, essa grande massa de refugiados que vieram dos países pobres em direção à Europa e aos Estados Unidos, onde havia uma grande concentração de riqueza, com o intuito de encontrar melhores condições de vida e de trabalho, né, constituindo aquilo que eu chamo um novo êxodos, no sentido bíblico do termo, né, só que com uma dimensão catastrófica muito maior, porque ocupa o planeta todo e não é restrito a uma pequena região, como no êxodo bíblico, na região do Oriente Médio. Então, esse enorme êxodo, ele vai encontrar uma resistência poderosa, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Seja por conta dos governos impedirem a sua entrada, seja porque parcelas significativas das populações desses países refugam ou recusam absorver essa massa de refugiados, né? De maneira que eles ficam situados na periferia dessa sociedade, numa espécie de terra de ninguém, né? Que são os campos de refugiados, que são a versão contemporânea dos campos de concentração, vamos combinar, né? Esses campos são a versão contemporânea dos campos de concentração hoje, né, na nossa contemporaneidade. Entretanto, o que mobiliza essa recusa dos refugiados, né? Em que eles são refugados
tanto na Europa, pela União Europeia, quanto pelos Estados Unidos, né? Eles são refugados, numa primeira medida, mais superficial, por conta de que eles vão ocupar postos de trabalho que já são precários nesses países. Então, eles vão disputar com os nativos, cidadãos desses países, os precários postos de trabalho, mas, por outro lado, eles também são refugados por uma questão ligada ao racismo e à religião, no sentido de que, vindo de outras paragens étnicas e raciais, eles ameaçam a supremacia branca americana e europeia. Primeiro ponto. E segundo, eles vão introduzir novas práticas religiosas, colocando em questão a identidade cristã da tradição europeia e norte-americana. Então, acho que tem essa consideração étnico-religiosa e racial que não pode ser desconsiderada. E, além disso, no que tange especificamente os Estados Unidos, há um temor de que a latinização da população americana implique de que o inglês deixe de ser a língua hegemônica diante do espanhol, né? Quer dizer, há uma preocupação nessa guerra de civilizações, né, como se denomina ela, de que o espanhol, vindo através dos latinos, vai se transformar na língua predominante americana e vai retirar a língua nativa dessa supremacia branca. Entretanto, ao lado dessa questão dos refugiados, em todas as suas dimensões que se tem, é preciso considerar também na crise dos refugiados a crise do modelo neoliberal a partir de 2008. Foi a quebra desse modelo liberal de 2008 que vai provocar tanto uma precarização das condições sociais e de trabalho nos países europeus e nos Estados Unidos, quanto vai provocar essa migração dessas populações. Por quê? Porque esse modelo neoliberal que quebra em 2008, ele vai deixar como saldo da sua expansão anterior, nos anos 80 até 2008, uma enorme precarização em nível internacional. De forma que as classes médias foram completamente desmanteladas por esse furor neoliberal, né, de forma que tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos se produziu uma precarização gigantesca, quanto mais ainda nesses países periféricos, onde a fome, a miséria, a desestruturação dos laços sociais se deu de uma forma muito mais violenta, né, vai estar ligada a essas duas, essa questão dessas migrações, intimamente ligados a essa precarização do mundo provocado pela forma de gestão neoliberal do mundo, que se deu de 1980 e que foi agudizada em 2008, com a quebra do sistema, pela quebra do sistema financeiro relacionado com a crise do sistema imobiliário fantasma que foi criado então, né? De qualquer forma, essa precarização, tanto no campo dos refugiados, quanto no campo das populações, de parcelas das populações americanas e da União Europeia, que vai ser a matéria-prima, o catalisador, que vai provocar um eco, que vai construir a potência desses movimentos de extrema-direita. Vai ser em torno desses precarizados que esses movimentos vão se organizar, em torno da crítica ao processo de globalização, de mundialização, que se deu entre 1980 e 2008, como também
vai propor um retorno ao ideário nacionalista do Estado-nação contra a globalização, ao mesmo tempo, né? Quer dizer, então, nós vemos aí um retorno a esses movimentos populistas que oferecem uma voz ao povo, né? Um retorno às suas raízes étnicos, religiosas e nacionais do Estado-nação e que vai galvanizar esses grupos de extrema-direita, né? Então, esse é um ponto fundamental para que a gente entenda como essa matéria-prima da precarização, ela foi a matéria-prima para a construção dos movimentos de extrema-direita, né? Mas, de qualquer forma, passou a dar ao povo uma voz que ele tinha perdido desde 1980. Isso é importante porque, de 1980 a 2008, né, corria-se em todos os lugares há duas ideias fundamentais. Primeiro, que tinha acabado esse negócio de esquerda e direita, né? Não existia mais oposição esquerda e direita, que isso era uma coisa do passado, né? Da mesma forma como um filósofo de origem oriental radicado nos Estados Unidos, chamado Fukuyama, afirmava que nós tínhamos chegado ao fim da história. A história tinha se estabilizado, ela não se moveria mais, porque com a queda do Muro de Berlim e com a implantação do modelo neoliberal, nós teríamos, a partir de então, uma grande gestão do comércio e dos negócios no plano internacional, né, baseado no sistema financeiro, né, no sistema financeiro internacional, de maneira e, ao mesmo tempo, articulado com os grandes órgãos de gestão internacional, em diferentes níveis de gestão dessa economia. Ora, o importante aí é que se criou, nesse contexto, não propriamente a democracia liberal, mas aquilo que se denomina de democracia de consenso, né, que é uma democracia gestionária, onde o povo é excluído do campo da gestão política, né? Daí porque o discurso neoliberal, no discurso da extrema-direita, vai trazer de volta o povo que foi excluído dessa democracia de consenso, né? E é em torno dessa questão do povo, de como a gente vai entender o povo e de que destino a gente vai dar para esse povo, que a gente pode discutir ou abrir portas e janelas para pensar o futuro da democracia. Então, a Chantal Mouffe, que é uma filósofa de origem belga, ela vai dizer que nós vivemos nesse momento atual no que ela chama de um momento populista. Momento populista esse caracterizado de que ao povo foi dada uma voz quando os alicerces da democracia de consenso caíram por terra. Ele não existe mais, ele está em pedaços, né? Só que ela acredita que esse momento populista, que ganha hoje a forma e o corpo, né, do populismo de extrema-direita, pode se transformar desde que nós demos aos precarizados um outro destino naquilo que ela chama de um populismo democrático ou um populismo de esquerda, que não vai mais constituir a ideia de povo a partir desse ideário identitário nacionalista do século XIX, que é o que marca os populismos de extrema-direita, mas desde que nós construamos essa ideia de povo através daquilo que o Ernest Laclau chama de um universalismo contingente, que é a construção do povo através de uma plataforma hegemônica, uma hegemonia no sentido do pensador italiano Antonio Gramsci, onde você vai construir o povo de uma outra maneira, tal como a gente vai ver no final dessa apresentação que eu vou fazer aqui. Então, existe uma possibilidade de se pensar num populismo de esquerda,
em contraponto a um populismo de direita, na medida em que o populismo é a política propriamente dita. Não existe política nas democracias de consenso. O que você tem é uma gestão administrativa e financeira do espaço social. Então, é nesse sentido que há alguma coisa importante naquilo que a Chantal Mouffe chama de momento populista. Tá? Então, dito isso, né, como introdução, que eu vou retomar no final, o que eu gostaria de apresentar a partir daí para vocês, né, é uma leitura de uma obra importante do Freud, não só ela, mas ela como ponto central de uma conjunção de outras obras que eu vou propor para vocês, intitulada Psicologia das Massas e Análise do Eu. Essa obra foi referida aqui à tarde, na conferência da Tânia Rivera. Eu vou retomar a leitura dessa obra para tentar sustentar com vocês a seguinte tese. Na Psicologia das Massas e Análise do Eu, o que está presente nessa obra é uma tese fundamental, que é como a psicanálise pensa o campo da política, do poder e da ideia de governabilidade. Então, o que o Freud realiza nessa obra é uma problematização da governabilidade. É esse o ponto central dessa obra, ou pelo menos vai ser o peixe que eu vou tentar vender para vocês. Eu espero que vocês comprem, né? Evidentemente. Né? Então, ao levantar essa tese, vocês poderiam logo fazer uma objeção inicial, muito naturalmente, assim, mas essa obra do Freud, ela trata dos pequenos grupos, né? E não do governo na sua dimensão macro-institucional ou mesmo micro-institucional. Isso é uma tese sobre pequenos grupos, né? E eu acho que uma parte de vocês teria razão de levantar isso, porque a ideia do pequeno grupo, baseado nessa leitura do texto do Freud, ela se transformou num tema fundamental da psicologia social e da análise institucional entre os anos 30, 40 até os anos 60, 70 do século passado, né? Então, se pensava que o que estava em jogo nessa obra não era bem a ideia de massa, mas era a ideia de pequeno grupo. E em torno da ideia de pequeno grupo, se tentava analisar vários pequenos grupos: a família, a escola, o hospital psiquiátrico, o hospital geral, os sindicatos, os partidos políticos, com a intenção, né, de retomar quais eram as coordenadas, né, que eram invariantes, que perpassavam essa diversidade de pequenos grupos apresentados, né? Então, e mesmo a obra do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, se transformou num dos instrumentos dessa psicologia social e dessa análise institucional na leitura desses campos sociais empíricos. Ao lado disso, no pós-guerra, né, começou-se todo um movimento a partir da Inglaterra, mas que se disseminou nos Estados Unidos e na América Latina, de transformar o pequeno grupo num campo de intervenção terapêutica, né? Então, e as referências teóricas para isso era, ora, o texto do Freud, Psicologia das Massas, ora, a obra do Bion, que escreveu uma obra importante sobre pequenos grupos, né? Com um intuito terapêutico que ele desenvolveu a partir da intervenção que ele fazia com os soldados durante a Segunda Guerra Mundial, para fazer intervenções clínicas dos soldados feridos do exército inglês, né? Então, essas duas referências, elas vão alavancar nos anos 50, 60, 70, até 80, digamos assim, um grande movimento nos Estados Unidos
na América Latina, da ideia de grupo como instrumento terapêutico, né? Nós vivemos uma espécie de delírio grupal, né? De aplicação da psicanálise de grupos, que prevaleceu nesse contexto brasileiro e argentino, mas em outros países latino-americanos, e que ganhou, inclusive, uma variante para análise das instituições, que foi a ideia do grupo operativo, que prevalece até hoje. O grupo operativo foi criado por um psicanalista argentino, o psicólogo social chamado Pichon Rivière, voltado para a análise de escolas, de hospital psiquiátrico, dos hospitais gerais, de forma que era em torno desse ideário do pequeno grupo, né, que essa leitura, né, foi feita e a maneira pela qual foi absorvida essa obra do Freud sobre psicologia das massas e análise do eu. Inclusive, né, é bom que a gente evoque também, durante várias décadas, esta obra do Freud foi traduzida não como psicologia das massas, mas como psicologia dos grupos, como efeito desse tipo de deslocamento que se fez da ideia de massa para a ideia de grupo, do pequeno grupo, repito, né, onde o que estava em jogo, né, era um silenciamento da hipótese básica que está presente no texto do Freud, que se trata de um texto sobre a política e a governabilidade. Um silenciamento que se dá no campo da psicanálise, de que a psicanálise não tem nada a ver com a política. Essa que é a verdade, né? A gente pode ficar triste com isso, mas foi o que aconteceu, né? A psicanálise era apolítica. Essa tese de que a psicanálise era apolítica, ou neutra, né? Ou a psicanálise tratava de um campo transcendental acima do bem e do mal, falando dos fantasmas universais da natureza humana, independente da cor, da raça, da língua, do cacete a quatro, né? Foi esse discurso que se instituiu. Ele foi formulado por Ernest Jones no 3º volume da sua biografia do Freud, com a tese de que os textos culturais, sociais e políticos do Freud eram textos menores. Menores no sentido de que o Freud não introduziu nenhuma ideia nova nesses textos e que a teoria psicanalítica tinha sido construída antes de que o Freud abordasse esses temas propriamente ditos, né? Quer dizer, essa tese, né, que norteou a política da Associação Internacional de Psicanálise, ela durou durante muito tempo, né? E só muito recentemente essa tese começa a ser revertida, quando os psicanalistas começam a levantar a possibilidade e se engajam em práticas onde tentam relacionar com a psicanálise com o campo da política. Isso é um processo muito recente, mas para que esse processo recente acontecesse, necessário foi que a psicanálise deixasse de ser uma prática voltada para as elites e ela tenha se transformado numa prática proletarizada, como é a psicanálise contemporânea. Os psicanalistas contemporâneos não analisam mais os pacientes das elites, como eles faziam entre os anos 50, 60, até os anos 90, 2000. Estou falando de Brasil, não estou falando em escala internacional, né? E quando a psicanálise começa a se proletarizar, é que os psicanalistas se engajam propriamente, né, nesse engajamento da psicanálise política, que é o que nós estamos vivendo atualmente. Eu acho que, inclusive, o tema dessa jornada alude, faz menção exatamente a esse engajamento. Então, eu acho que essa tese do Jones é uma tese equivocada do ponto de vista até mesmo empírica, que a gente vê que o Freud trata da psicanálise
e política, cultura, sociedade, ao mesmo tempo que ele desenvolve os seus conceitos fundamentais. Não há uma separação da metapsicologia e essa elaboração do Freud dessas problemáticas. E a gente vai ver isso ao longo dessa exposição que eu vou fazer para vocês. Então, repito, a minha proposta, após criticar essa redução da psicanálise ao campo do pequeno grupo, de mostrar que existe uma relação entre psicanálise, política e governabilidade, e que essa tese do pequeno grupo, ela se choca de frente com os dois únicos exemplos de psicologia de massa que o Freud oferece no seu texto. Quais foram esses dois exemplos? O Freud fala da igreja e o Freud fala do exército. Nem o exército, nem a igreja são pequenos grupos. São macro-instituições, nacionais e internacionais. Uma voltada para a garantia do monopólio da força dos estados, que é o exército, e a igreja voltada para o monopólio do domínio da alma em escala transnacional. Então, nenhuma dessas duas instituições, elas são efetivamente aquilo que a gente pode dizer de pequenos grupos. Elas são grandes grupos, efetivamente, e grandes instituições identificados mesmo com o próprio funcionamento dos estados. Mas seria também desconhecer, nessa análise de redução dessa obra, a questão do pequeno grupo, que na medida em que o Freud enuncia duas grandes teses, logo nos primeiros capítulos da Psicologia das Massas e Análise do Eu, a saber, a primeira, que não existe diferença entre psicologia social e psicologia coletiva. Isto é, o Freud considera que essa separação feita pela dita psicologia científica, a partir do Wundt, era uma tese que a psicanálise criticava, né? E ela criticava essa tese na medida em que aquilo que na psicologia se chamava da figura do indivíduo, como representação da pessoa ou da persona, ela representava, do ponto de vista psicanalítico, uma ficção tópica. O indivíduo é representado no plano do eu. Então, ele é uma ficção tópica na medida em que ele não define o que é a singularidade do sujeito propriamente dito, né? Então, essas duas teses do Freud contrariam frontalmente, né, essa tentativa de esvaziamento da dimensão social ou cultural da metapsicologia, tal como Jones se propôs a fazer, até mesmo porque o Freud, também nesses capítulos iniciais, define qual é o campo de incidência do discurso psicanalítico, né? Onde o Freud vai dizer que o campo de incidência da psicanálise ele se faz numa dobradiça entre o que ele chama de processos narcísicos e processos autoritários. E se os processos narcísicos remetem ao campo do eu, os processos autoritários remetem ao campo dos objetos e ao campo do outro. Então, a psicanálise ela se faz na dobradiça entre esses dois polos, e é nesse sentido que esse sujeito está sendo pensado sem poder separar a dimensão individual e a dimensão coletiva, e, ao mesmo tempo, o sujeito está sempre sendo pensado na sua articulação com o outro. O exemplo do Freud inicial em relação a isso é muito claro, quando ele vai dizer que desde a relação mãe-bebê, você já vai ter uma relação da primeira comunidade humana, do primeiro sócios, que é essa relação a dois. Não existe jamais um, você já tem dois, né? No texto do Freud sobre os dois processos do acontecimento psíquico, o Freud vai dizer também o quê? Ele vai dizer, não existe, é uma ficção essa separação mãe-bebê. Isso aí é uma unidade inseparável. Então, a partir desse sócios primordial,
todas as construções subjetivas vão ser derivações desses sócios, onde a dimensão dos laços sociais, das relações sociais, vão estar presentes na construção do sujeito e do sujeito do inconsciente. Então, eu acho que fazendo ressonância a esse texto do Freud, que o Lacan, 53, função e campo da fala e da linguagem em psicanálise, vai sustentar a tese de que o sujeito do inconsciente é transindividual. Dizer que o sujeito do inconsciente é transindividual significa dizer que o sujeito do inconsciente está para além dessa separação entre o individual e o coletivo, né? Essa ideia que está colocada, e mais ainda do que está colocado nessa ideia, é preciso dizer que seja que você pense que exista o pequeno grupo, mas existe ao mesmo tempo os grupos de escala maior, o que vai estar presente em questão, em diferentes níveis de extensão desses grupos, é sempre uma questão ligada à governabilidade. Como é que você vai governar esses agrupamentos? Em que escala essa governabilidade vai propriamente acontecer? E retomando aos dois exemplos do Freud, da Igreja e do Estado, né, nós vamos ver que um autor como Michel Foucault, no Vigiar e Punir, vai colocar a Igreja e o Exército, sobretudo, dentro de uma forma especial de gestão de governabilidade que ele chama de poder disciplinar, né? Ou, para os que não gostam do Michel Foucault, né, são mais caros a um pensamento marxista, eu quero lembrar para vocês que tanto Gramsci como Althusser consideravam que a Igreja, né, que a Igreja era um aparelho ideológico do Estado, né, enquanto que o Exército fazia a gestão do monopólio da força. Então, dependendo da escolha sentimental ou ideológica de vocês escolhem o Foucault ou os marxistas, né? Mas vamos cair no mesmo ponto. O que está em jogo aí é a questão da governabilidade, né? Então é esse o ponto, é o foco que está em questão. E dito isso, a gente pode entrar agora nesse significante massa. O significante massa é um significante eminentemente moderno. É um significante criado no século XVIII, né, onde a massa vai ser pensada como sendo a matéria-prima para a construção do campo social e político. A massa é a matéria-prima para a construção da ideia de povo, que vai ser a condição para a construção da ideia de nação e vai ser o ponto de chegada para a construção da ideia de Estado. Se a ideia de Estado é uma ideia antiga, né, não resta dúvida que a ideia de massa, povo e nação são ideias criadas na segunda metade do século XVIII, né? De maneira que você cria um tríptico povo, massa, povo e nação, que vai convergir para a construção do Estado, né, propriamente dito, de maneira que essa seriação, na ordem que eu falei, né, massa, povo, nação, Estado, e aí o Estado vai ser pensado por referência a massa, povo, nação, são ideias estritamente modernas. Essa ideia não existe antes. Então, a palavra Estado muda de escopo, muda de significação nessa articulação. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que a ideia de massa, ela vai ser pensada como sendo a matéria-prima por excelência do ato de governar. Porque através do ato de governar, eu vou transformar uma massa desordenada numa massa ordenada.
É a massa ordenada que vai construir o corpo do povo e o corpo da nação e do Estado. Então, toda a arte de governar, ou ciência de governar, se é que é arte ou se é ciência, ela vai se dar na produção a transformação da massa ordenada na massa desordenada, o que não vai ser uma ação fácil, na medida em que a massa desordenada vai resistir a esse ato de governabilidade, né? Bem entendido. Exatamente porque há uma dimensão rebelde nas massas, né? Eu já vou até antecipar um pouco as coisas para vocês no vocabulário freudiano. O que o Freud chama de animal de horda é uma referência a uma massa desorganizada. Enquanto que o que ele chama de animal de massa é uma massa organizada, né? Quer dizer, então, na medida que a massa é rebelde, de que a massa resiste a esse ato de governabilidade, né? Quando você não transforma inteiramente uma massa desorganizada de uma massa organizada, você passa a encarar a massa desorganizada a partir de duas novas palavras também que aparecem no século XVIII. Quais sejam, a massa desorganizada vai ser considerada como fazendo parte do campo dos inimigos do povo, né? Inimigos do povo, né? E, ao mesmo tempo, as massas desorganizadas vão ser consideradas como sendo as marcas por excelência da barbárie em oposição ao mundo civilizado. Então, todo esse debate, massa informe, massa organizada, povo, nação, Estado, ela é atravessada por essa oposição amigo-inimigo, né? Barbárie e civilização, que são palavras do século XVIII, repito, né? É a antropologia do século XVIII que constitui essas duas palavras. Então, vocês veem que o que está em jogo na construção desse discurso, né, é a ideia de que as massas elas se tornam um personagem fundamental na construção da modernidade. As massas passam a ocupar a cena da história, né? E elas passam a ser decisivas na produção da cena da história como agentes históricos propriamente ditos, na medida em que são essas massas que vão engendrar as grandes transformações sociais que vão acontecer no Ocidente a partir do final do século XVIII, a começar pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução do terceiro Estado, é uma revolução de massas. Uma revolução de massas que matou o rei e cortou a cabeça dele, né? E acreditou que você podia reorganizar a totalidade do espaço social a partir da ideia de igualdade, liberdade e fraternidade. Esse modelo, né, constitutivo da primeira revolução de massas acontecidas no Ocidente, ela se articula intimamente com essa revolução de massas. Em seguida, né, em 1848, aconteceu a difusão do modelo da Revolução Francesa em diferentes países da Europa, conhecidas como as Revoluções de 48. No mesmo contexto, 50 anos depois, nós vamos ter as revoluções em diferentes países europeus que vão repicar o ideário da igualdade, da liberdade, da fraternidade e vão ser também movimentos de massa. A massa está colocada, portanto, no proscênio da história, né? Elas fazem a história contemporânea e esse lugar oferecido às massas muito possivelmente está ligado também a uma transformação demográfica que aconteceu no Ocidente, que foi a diminuição da mortalidade e o aumento da natalidade, né? Então, uma das características do Ocidente a partir do século XVIII é exatamente o aumento da sua população.
quer dizer, o aumento da massa, anteriormente inexistente, porque ela era reduzida pelos altos níveis de mortalidade existentes na nossa tradição, né? Então, a medicalização do Ocidente provocou a construção da massa, que não existia anteriormente. Então, a partir desse contexto, né, com as revoluções democráticas de 48 e a Revolução Francesa, você inventou aquilo que o Claude Lefort chama da invenção democrática, uma nova forma de organização social baseada nessa articulação entre massa, povo, nação e Estado, né? E onde você vai ter a crítica desse papel primordial das massas nesse processo, feita, por exemplo, por um filósofo conservador espanhol chamado Ortega y Gasset, numa obra chamada A Rebelião das Massas. A Rebelião das Massas é uma obra nostálgica sobre a massificação do Ocidente e sobre a rebelião das massas na nossa modernidade contra o mundo anterior que foi desconstruído pela explosão das massas, né? Então, a partir desses acontecimentos revolucionários, evidentemente que as elites europeias passaram a desconfiar das massas, mais do que elas já desconfiavam antes, quando as massas podiam ser rebeldes, as massas poderiam ser a representação da barbárie, as massas poderiam ser a representação dos inimigos do povo, desde que elas fossem indóceis e rebeldes, né? Mas, além disso, tem um acontecimento decisivo que vai fazer com que essas desconfiança em relação às massas, elas tomem corpo e forma, qual seja a Comuna de Paris de 1871. Então, a Comuna de Paris, as massas aí não estão mais fazendo a revolução da burguesia, que foi a Revolução Francesa e a Revolução de 48. A Comuna de Paris era uma revolução comunista, propriamente dita, né? Então, nesse momento, as massas passaram a ser encaradas como perigosas, como as classes perigosas da população, que teriam que ser geridas, né, com muito cuidado, né, porque elas não estavam mais a serviço da ordem, do povo, da nação e do Estado. Elas estavam na contramão enquanto massas indóceis, né, massas desordenadas, né? Então, é nesse sentido que as massas no século XIX, a partir da Comuna de Paris, elas passam a ser herdeiras daquilo que marcou a história europeia no século XVIII, que é aquilo que se chamava de Guerra das Raças. A Guerra das Raças, né, que o Foucault evoca na obra dele Em Defesa da Sociedade, mostrando que as polarizações políticas que se davam no século XVIII se davam em torno da ideia de Guerra das Raças. E que essa Guerra das Raças vai ser a matriz pela qual o Marx vai falar da luta de classe, da guerra de classes, né? Quer dizer, então, as massas, elas evocam essas guerras, essa guerra das raças do século XVIII. Por isso, a partir da Comuna de Paris, elas passam a ser encaradas como perigosas. E exatamente porque elas são perigosas, elas são as classes perigosas da população, essas massas rebeldes e indóceis, né, elas vão ser tricotadas por um sistema classificatório constituído na segunda metade do século XIX, onde essas massas, nas suas individualizações, vão se transformar na matéria-prima dos anormais modernos. Essas massas vão ser o corpo que vai dar vertebração, né, a toda a leitura psiquiátrica, sociológica e criminológica do campo dos anormais. Então, os anormais
vão ser construídos em torno desse resto, dessa anomalia representada por essas massas, né? Então, chegando aqui, vocês devem estar com a pulga atrás da orelha, se perguntando, afinal de contas, por que eu estou falando tanto em massa, né? Já que eu tinha prometido a vocês uma leitura da psicologia das massas e análise do eu do Freud, né? Mas isso é um segredo de polichinelo que todo mundo pode saber porque eu fiz toda essa genealogia da ideia de massa, corpo, massa, povo, nação, Estado, inimigo, amigo, barbárie, civilizado, porque a partir da Revolução da Comuna de Paris, né, foram escritas diversas obras sobre a dita psicologia das massas, né? Na Inglaterra, na França, na Itália, foi um canteiro de obras para ler essas massas como sendo potencialmente perigosas. Toda a bibliografia feita na segunda metade do século XIX, ela se faz após a Comuna de Paris. E para pensar e para desconstruir negativamente o que havia de explosividade naquele tipo de manifestação de massa, que, como a gente sabe, vai desembocar na Revolução Russa, em 1917, na Revolução Chinesa, em 1949, né? E nas revoluções de descolonização nos anos 50 e 60. A Comuna de Paris vai ser o modelo de referência da Revolução Russa, da Revolução Chinesa e das revoluções anticoloniais, né? Então, nesse momento, as elites, os intelectuais das elites começam a fazer os estudos psicossociais, sociológicos sobre as massas, no sentido de mostrar o que havia de regressivo nas massas, o que havia de atávico nas massas, o que havia de anomalias, como eu falei há pouco na ideia de massa. Foi esta bibliografia, foi esse arquivo, né, a começar pelo clássico livro do Le Bon, que vai ser a matéria-prima por onde Freud vai pensar a psicologia das massas. É por isso que eu fiz todo esse percurso até agora. Quer dizer, o Freud vai analisar a psicologia das massas por referência a esse arquivo textual feito na Inglaterra, na Itália e na França, a partir da Comuna de Paris, que foi feito no sentido de transformar as massas num movimento social essencialmente negativo, anticivilizatório, antipovo, antinação, anti-Estado, né? Então, o Freud vai retomar essa bibliografia para fazer uma análise crítica dessa bibliografia e dessas leituras que se faz sobre a massa para tentar propor, né, propriamente, o que ele entende com o que seja o processo de produção da governabilidade a partir da ideia de massa. Então, o Freud não está julgando se a massa é positiva ou negativa, né? Ele não está nem batendo palmas para a massa, nem dizendo fora as massas. Ele está analisando o que é essa composição, o que está em jogo nessa composição, né? Então, o que está em jogo nessa composição das massas propriamente ditas, na visada do Freud, é muito claro o que ele fala, né? Qual é a primeira tese do Freud? Só existe massa através de uma construção. A massa é construída. A ação governamental é uma massa de transformação de uma massa desordenada numa massa ordenada. Este é o ato fundamental de construção de uma massa ordenada, que, como eu falei para vocês antes, ela é a matéria-prima para pensar o povo, a nação e o Estado. Essa transformação, esse ato governamental, ele é feito por uma figura de um líder. Mas de uma figura de um líder que não pode ser apenas a figura do líder. O líder tem que portar um discurso,
né? Não é uma identificação com o líder que está presente na organização, na transformação de uma massa desordenada para uma massa ordenada, né? É um discurso. Tanto que, na medida em que o líder, a massa, não siga mais o discurso do líder, a massa se desconstrói. O líder é desinvestido. Então, o líder, ele é o porta-voz de um discurso, que é o que dá para ele uma espinha dorsal, propriamente dita. Essa é a razão pela qual que o exemplo que o Freud dá do que seja esse desinvestimento do líder na psicologia das massas e análise do eu, é o exemplo que ele dá que acontece no exército, no momento em que os soldados não acreditam mais, né, nas estratégias dos seus comandantes. Neste momento, as massas desinvestem o chefe e elas saem em debandada e são tomadas por aquilo que o Freud chama de um ataque de angústia ou de pânico, né? Onde cada um vai para o seu lado. Cada um vai para o seu lado. Então, esse exemplo é muito importante porque ele mostra que aquilo que segura e dá efetividade à figura do líder é a figura do discurso que ele apresenta, né? Sem esse discurso, o líder não tem como vertebrar uma massa, né? Ou se ele, durante algum tempo, consegue, né, por algum tipo de engodo, esse carisma dele só se mantém por conta do discurso que ele porta, propriamente dito. E com isso eu acho que o Freud define quais são as bases dessa ação governamental centrada no discurso, através da figura do líder. O que o líder oferece para uma massa, para ela deixar de ser desordenada para ser ordenada? Ele oferece para ele duas coisas. Ele oferece uma segurança no que concerne a sua vida e ele concerne um discurso centrado na ideia de segurança. Isto é, o que o líder oferece para a massa através da segurança e da vida, né, é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente poderia chamar que são signos da autoconservação corporal. É isso que o líder oferece, né? E o exemplo do Freud é revelador, porque quando os soldados não acreditam mais no discurso do seu líder, eles acreditam que o seu líder não pode mais garantir a sua vida e a sua segurança. Por isso eles debandam dos exércitos, né? Então, nessa medida, a confiança que a massa outorga ao líder, ela é uma confiança baseada, ela é baseada na confiança, né? Esse poder do líder, ele é baseado numa confiança na garantia da vida e da segurança, da autoconservação. Quer dizer, a problematização que o Freud vai fazer em cima disso é dizer que a figura do líder, né, ele vai supor efetivamente que o que a massa ordenada nessa confiança ao líder faz é uma transferência de amor. Ele vai fazer um ato de conjunção transferencial. O Freud vai trabalhar aí tanto a questão da hipnose quanto a questão da transferência para pensar essa atribuição de poder que é feita ao líder para construir esse ato governamental através dessa transferência de ordem amorosa, de forma que a figura do líder e seu discurso ficam no polo do que o Freud chama do ideal do eu, enquanto que a massa, né, os constituintes da massa ordenada, quando elas fazem essa atribuição do poder para o líder, vão ficar marcadas pelo que o Freud chama do eu ideal, onde cada elemento do grupo se identifica efetivamente com o outro.
E, efetivamente, a perda carismática do líder é quando ele não consegue mais convencer a massa com seu discurso. Nesse sentido, Lacan tem um comentário interessante sobre esse texto do Freud, no Seminário 17, O Avesso da Psicanálise, onde ele sustenta que quanto mais o lugar do líder estiver vazio, quanto mais referido ele estiver ao discurso, quanto mais democrática será uma sociedade. Quanto mais você personificar o líder, quanto menos democrática e autoritário será a ordem social considerada, né? Quer dizer, então, vocês tomem cuidado aí com essa história de querendo transformar o Huck em líder do novo PSDB paulista, né? Porque é essa figura do líder personalizado pelas redes de televisão que está sendo fabricada no Brasil como alternativa a esse ao personalismo da extrema-direita, né? Então, de qualquer maneira, essa ideia do Lacan é interessante, porque eu acho que ela situa bem, né, como é o discurso que vertebra esse ato governamental. E que quanto mais próximo de uma personalização tiver esse lugar, quanto menos vazio tiver esse lugar, mais próximo nós estaremos de uma ordem autoritária, né? Então, nesse sentido, o Freud vai acrescentar um outro elemento importante nessa análise das massas, né? Que é o que ele chama de narcisismo das pequenas diferenças, que é uma categoria política importante, me parece, na análise do Freud, na medida que o narcisismo das pequenas diferenças é aquilo que o Freud capta como sendo um problema, né, que está acontecendo no pós-guerra. A obra do Freud é uma obra do pós-guerra, de transformação na sociedade europeia, onde ele percebe uma diminuição da sensibilidade para a alteridade. Isto é, o diferente de mim, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, ele é concebido como adversário e potencialmente como inimigo, e, portanto, como alguém a ser destruído, em nome da minha autoconservação, em nome da minha vida e da minha segurança. Então, Freud desenvolve essa categoria de narcisismo da pequena diferença, mas eu acho que onde essa ideia do narcisismo da pequena diferença é interessante de ser compreendida, é que eu acho que ela coloca uma matriz para pensar os laços sociais baseados nas relações de guerra e não nas relações políticas. Isto é, o que o Freud está destacando através do narcisismo das pequenas diferenças é que os laços sociais e as relações sociais são relações agonísticas. Elas não são relações baseadas em pactos políticos baseados na palavra. Há um agonismo nas relações sociais, nos laços sociais, de maneira que esse conceito do Freud, do nascimento da pequena diferença, seria melhor interpretado, no meu modo de entender, se a gente retoma a proposta que o Foucault faz em defesa da sociedade, no sentido de dizer que, indo contra a proposta do Clausewitz de que a guerra é a continuação da política, em outros termos, em que o Foucault propõe, não, é a política que é a continuação da guerra. Então, há um modelo agonístico nas relações sociais. Esse modelo agonístico das relações sociais, ele vai consubstanciar efetivamente um laço de tensão, de guerra, que evoca a luta das raças do século XVIII, que eu já evoquei aqui, de maneira que essa matéria-prima que eu acho importante e que a gente vai encontrar nas obras do Freud, contemporâneas ou subsequentes a essa, uma teorização importante, né? Então, se a gente for considerar
uma obra do Freud de 1924, chamada O Problema Econômico do Masoquismo, onde o Freud vai dizer que dentro de um mítico momento originário de pulsão de vida e pulsão de morte, onde eu expulso a pulsão de morte em nome da vida, essa expulsão da pulsão de morte vai se transformar na matéria-prima do que o Freud chama da pulsão de destruição. Essa pulsão de destruição, ela vai ser a matéria-prima da agressividade ou da violência humana. Então, vejam bem que o Freud diz, em nome da autoconservação, o sujeito é fadado à agressividade e à violência. Então, é isso que vai estar presente nisso que eu estava chamando dessa dimensão agonística dos laços sociais, né? Então, essa formulação do Freud é aquilo que vai desembocar, né? Já tinha desembocado em 1921, na Psicologia das Massas e Análise do Eu, quando ele vai dizer o homem é um animal de horda, não é um animal de massa. Um animal de horda é que o homem é um animal violento. E ele não vai ser domesticado como um animal de massa. Animal de massa, entenda-se, a partir desse vocabulário que eu introduzi aqui, uma massa ordenada, pelo ato de governabilidade. Então, há uma resistência a esse ordenamento feito por isso, né, de forma que, a partir dessa formulação de que o homem é um animal de ordem, um animal de massa, é que o Freud vai estabelecer a sua célebre debate com Einstein sobre a guerra, o que é a guerra, né? Onde Freud vai discordar do Einstein, que vai acreditar que era possível prevenir as guerras, e o Freud vai dizer que as guerras não podem ser prevenidas exatamente por conta dessa tensão, pulsão de vida, pulsão de morte, em nome da autoconservação e da violência consecutiva, né? Então, numa análise terminável e interminável, o Freud vai então dar panos à manga para dizer que educar, governar e psicanalizar são práticas sociais impossíveis. São práticas sociais impossíveis porque o animal de horda vai rugir a qualquer momento sobre a pele do animal domesticado, da massa propriamente ordenada, né? Quer dizer, de maneira que, da mesma forma como uma criança vai resistir aos seus pais e aos seus educadores, né? E que o analisando vai resistir ao analista, caso ele queira normalizá-lo, ou caso ele queira curá-lo, como se ele fosse portador de uma doença, né? Da mesma forma, as massas desordenadas vão resistir aos atos de governabilidade e vão tomar posições também rebeldes. É nesse sentido que a governabilidade seria uma prática propriamente impossível. Então, é nessa medida que eu acho que, quando Laclos retoma esse texto do Freud, né, ele insiste exatamente nessa dimensão do que há de equivalência, nessa ideia que o Freud cria entre os constituintes da massa, dizendo que aquilo que constitui a massa não são processos identitários, mas o que está em jogo são processos de identificação. Isso é muito importante porque essa ideia do Freud contraria toda a tradição da psicologia das massas criada após a Comuna de Paris, no sentido de que essa ideia dessa identificação quebra com a solidez conservadora da ideia de identidade e da ideia de nação ligada à ideia de nacionalismo e cria uma fluidez identitária, de maneira que o Ernest Laclos vai tentar pensar a ideia de povo através da consideração desses processos propriamente identificatórios. Então, acho que, lançando mão do Lacan, da ideia de significante zero, o objeto pequeno a, ele vai tentar pensar que o povo é um objeto construído, tal como o Freud falou a partir de um discurso e de um ato do líder, né?
e que, na nossa contemporaneidade, a matéria-prima para a construção, né, desse povo, através do que ele chama de uma universalidade contingente, né, que é onde ele tenta pensar o que o Gramsci chamava de hegemonia, ele se dá efetivamente a partir de questões ligadas ao gênero, ao sexo, à raça, às questões de ordem econômica, quer dizer, a questões ligadas à religião, quer dizer, é a partir dessa multiplicidade criada pelo multiculturalismo que o Laclau acredita que a gente possa pensar esse ato de governabilidade através de transformar as demandas identitárias das massas em processos de identificação, que é uma construção do ato governamental, propriamente dito, que é uma ideia interessante, né? Então, essa concepção do Laclau, né, que vai ser assumido, assimilado também pela Chantal Mouffe, né? Essa ideia de massa vai ser um pouco diferente da ideia que o Antônio Negri e o Hardt vão desenvolver, tanto no livro sobre o Império, quanto no livro sobre as multidões, onde o Negri vai dizer que as massas do século XIX eram, que era o que eu estava chamando das massas ordenadas, elas eram massas homogêneas, e que aquilo que caracterizaria as massas contemporâneas, através do que ele chama exatamente de multidão, que é uma ideia do Spinoza, é a ideia de massas heterogêneas, onde as massas não perdem a sua singularidade, né? O que eu acho que essa ideia não é incompatível com o desenvolvimento feito pelo Laclau, né? No sentido da construção de uma ideia de povo, né, a partir de um ato governamental propriamente dito. Então, nessa medida, né, onde você tem aí uma tensão permanente, né, em cada grupo, né, em cada massa, já que existe uma multiplicidade de massas, uma multiplicidade nessa guerra de raças, né, sobre a forma dessa luta de classes existentes na contemporaneidade, quando você se rebela contra o discurso hegemônico, onde você passa a ser encarado pelo poder constituído como sendo inimigo do povo, ou como você passa a ser visto como barbárie, né, do ponto de vista do poder constituinte, o que está em jogo nessa massa desordenada é a tentativa de forjar um novo discurso, né, tal como aquele que existiu no campo da Revolução Francesa, nos campos da Revolução de 48, no campo da Revolução Russa, na Comuna de Paris ou na Revolução Chinesa, em que você tenta criar um novo pacto social, né, uma nova forma de definição da gestão política através de um povo que seja construído. Então, nessa medida, né, acho que essa é a colaboração que o Freud pode oferecer para pensar, ou a psicanálise para pensar a questão da governabilidade, retomado através dessas categorias interessantes do Laclau e da Chantal Mouffe, que eu volto ao meu ponto de início para tentar concluir essa longa conferência. Eu já falei demais, né? Então, no sentido de que, como eu dizia, a gente vive um momento populista, um movimento populista onde os precarizados, a quem foi dada uma certa voz, passou a ser a matéria-prima para os discursos da extrema-direita. Os partidos de extrema-direita tentou dar voz a essa massa por referência a um ideário identitário do século XIX, né? A ideia de nação, né, de identidade nacional, né, o patriotismo, né, o significante patriotismo está aí, né, nos discursos da ONU de segunda-feira, tanto
o Bolsonaro como o Trump falaram do povo patriota. O povo patriota é o povo da identidade nacional, não é da identificação, né? Esse povo que diz Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Então, que é coroado por uma referência evangélica, quer dizer, esse novo discurso da extrema-direita, ele pode ser desarticulado desde que nós demos voz ao povo, não para construir uma democracia de consenso, mas para construir uma nova concepção de povo, né, baseado nas pautas do sexo, do gênero, da raça, da religião, onde essas demandas possam ser transformadas num discurso político que possa alavancar a construção de uma ordem propriamente democrática, de forma que a plataforma das esquerdas hoje, através de um populismo de esquerda, é a plataforma da democracia. Somos nós, da esquerda, que sustentamos a democracia. A direita não está interessada na democracia. Ela assume o poder através de processos eleitorais, mas a partir do momento em que ela assume o poder, ela quer desconstruir a própria ordem democrática. Então, uma democracia, um populismo de esquerda, hoje, nesse momento populista, se dá em nome da construção de uma ordem democrática. Muito obrigado. Obrigado, Joel. Obrigado, Joel, por destrinchar tão bem, me parece, as linhas de força, né, que põem em jogo essas arquiteturas, né? Sobretudo destacando, me parece, os aspectos biopolíticos que estão presentes na dimensão dessa arquitetura, para fazer chegar na força potente que guarda a ideia psicanalítica de identificação, né, em contraposição à homogeneidade da construção identitária. A gente tem o tempo bastante limitado. Duas perguntas, né? Isso. Então, a gente vai ter que limitar bastante a conversa, pelo menos por agora. Então, a gente vai abrir para duas perguntas apenas. Boa noite. Boa noite. A proposta que você hoje trouxe, ela certamente caminha na ousadia de acreditar de que é possível construir um projeto político populista de esquerda. E me refiro que é ousadia porque há questões que não estão sendo colocadas nesse projeto ou nesse eventual projeto político populista de esquerda. E aí há uma dimensão que você bem coloca, que é uma dimensão internacional, onde há elementos contingentes que estão fora do controle dos atores nacionais. Na sua avaliação, qual o papel da internacionalização e, então, portanto, do esforço internacional coletivo dessa identificação que hoje chamaríamos, ou que sempre se chamou, né, de pátria grande,
se chamou de um esforço latino-americano, internacionalista, nessa retomada de um eventual projeto político populista de esquerda. Se consideramos que a UNASUL, que era o projeto institucional mais importante de integração desde essa corrente, está sendo desmontado, ou, digamos, já está em processo de desmontagem. Essa possibilidade de rearticular internacionalmente tem como condição não somente que governos de um outro signo cheguem ao poder, porque, como disse, há condicionantes que não dependem mais agora de fatores internos. Há uma geopolítica que também condiciona vontades, decisões e possibilidades. O cenário, portanto, se tornou muito mais complexo e diria, instável, né, em termos da possibilidade de articular um projeto político populista de esquerda. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? A Leila vai fazer. Alguém gostaria de perguntar? A Leila. Não, eu quero fazer uma pergunta bastante direta. Já que você falou em relação à psicologia das massas, que quando o líder não consegue mais garantir a segurança, no caso dos exércitos, né, e que há uma debandada, eu pergunto se, por exemplo, o fato que eu acho que o Bolsonaro se elegeu muito com a ideia, principalmente nas comunidades, nas favelas, com a ideia de um projeto de segurança, né, de que vai conseguir garantir segurança. E, na medida que estão morrendo gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, como nunca morreu, se isso aí poderia resultar num descrédito dele e ajudar ele a cair. É isso. Eu acho que não só em relação ao projeto de segurança, eu acho que muitas pautas que o Bolsonaro propôs em nível da campanha dele, ele não cumpriu. Então, eu acho que é evidente que ele está perdendo a base eleitoral que o elegeu. E ele está se restringindo cada vez mais a um núcleo duro, proto-fascista ou fascista, né, propriamente dito, que é aquilo que dá sustentação, e eu acho que é para quem ele dirige sempre os discursos dele hoje. Exatamente porque aquilo que ele propôs como alternativas que pudessem interessar outros setores para além desse grupo fascista, essas demandas não estão sendo atendidas. Então, certamente, isso vai eliminar, desconstruir essa adesão bolsonarista. Agora, resta saber, na medida em que isso também, lá que o colega falou, outros fatores macros estão em jogo, né? Até onde o prejuízo que o Bolsonaro vai causar para o agronegócio através da sua política ecológica vai levar as elites a querer efetivamente jogar ele de volta de onde ele nunca devia ter saído, né? Então isso agora se passa num outro plano. Mas isso só Deus pode dizer, né? Como eu não acredito em Deus, fica difícil para mim poder prever isso. Agora, a questão que foi levantada lá pelo colega sobre os impasses poderosos do internacionalismo, né? Olha,
Você veja só, essas grandes forças globais, macro, que gestaram essa democracia de consenso, que gestaram o modelo neoliberal em 1980, e essa crise que vem a partir de 2008, não obstante a força e o poder econômico desses grupos, a administração política ficou complicada, né? Quer dizer, eles estão sem alternativas nesse plano, né? Então, eu acredito que, da mesma forma como os populismos de direita, eles pulularam de uma maneira a fragmentar aqui e ali, né? Mas não criou um movimento global, na medida que você tem resistências também aqui e ali. Eu acredito que esse processo decisivo ele vai se dar em cada praça, né? Em cada espaço. Mas, para isso, eu acredito em duas coisas importantes. Quer dizer, porque quando a gente fala da ideia de massa, povo, nação, Estado, quando a gente fala de uma crítica dessa tensão entre o espaço da nação e o espaço internacional, eu penso que uma das dimensões dessa democracia radical, ela deve começar a criticar essa oposição Estado-nação e campo internacional. A gente tem que começar a construir o ideário, né, cosmopolita. O cosmopolitismo é uma maneira de você sair dessa oposição entre o local e o geral, entre o Estado-nação e a ordem internacional. Então, nessa medida, nós devemos, nessa proposta de buscar uma democracia radical, uma democracia de esquerda, sustentar com veemência a ideia de um cosmopolitismo, exatamente para acabar com essa hierarquia norte-sul, né, como um impasse efetivo para que uma ordem democrática possa se constituir. Obrigado, Joel, novamente. Então, acho que está encerrada as nossas atividades. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E agora a gente vai se dirigir ao coquetel.